vários membros mandaram, assim, normalmente a gente recebe, algumas, algumas perguntas de membros aqui, algumas dezenas, e hoje tá tipo, deve ter umas 100 perguntas de membro aqui do canal, impossível fazer todas, mas eu vou fazer as que a gente já não tiver respondido aqui e juntando algumas para atender o máximo de pessoas possível. A primeira pergunta, tem a pergunta aqui da Artiva Goldel e do Anderson Alcântara, que se assemelha, eu vou tentar juntar as duas em uma só. Eles falam que durante a campanha eleitoral, agora, além da pauta de costumes, o que vai bater na campanha, bater contra o PT, né, as armas usadas pelos adversários do PT, vai ser certamente a questão da corrupção, né, dos escândalos de Petrolão e etc., os escândalos de corrupção do governo do PT que foram investigados pela Lava Jato. Eles querem saber qual é a sua postura em relação a isso. Você nega, você tenta explicar alguma coisa que faça sentido? Qual é a tua visão e qual vai ser a sua tática de campanha quando o seu partido for atacado por conta disso? Bom, acho que a primeira providência é esclarecer a minha performance em relação a isso nos cargos que eu ocupei. Né? Eu fui 7 anos ministro da Educação, recebi um orçamento de 20 bilhões, deixei o Ministério com um orçamento de 100 bilhões, e você nunca ouviu falar de um centavo que tenha sido desviado, não é só por mim, também pela minha equipe mais próxima, né? Os meus secretários nacionais. Então, ali no MEC eu devo ter gerenciado alguma coisa em torno de R$500 bilhão nos 7 anos que eu passei lá, se for corrigido os valores para 2022. O mesmo vale para a Prefeitura de São Paulo. Né? A Prefeitura de São Paulo, um orçamento à época de em torno de 50 bilhões, e nós criamos uma controladoria geral do município que recuperou mais de 500 milhões de reais, fora a economia de obras superfaturadas que foram canceladas pela minha gestão, de obras herdadas de administrações anteriores. A Controladoria Geral do município de São Paulo é um exemplo para o Brasil de como, não apenas como combater a corrupção, mas como recuperar recursos eventualmente desviados pela administração ou por administrações anteriores. Então, eu acho importante esse registro pessoal para que as pessoas que nos acompanham saibam disso. Eu não estou chegando agora na política. Eu estou há 22 anos na vida pública e nunca passei por nenhum constrangimento dessa ordem. Como eu julgo um governo? Para mim, um governo do ponto de vista do combate à corrupção, ele tem que ser julgado pelas suas ações em relação a isso. Ele fortaleceu o Ministério Público, fortaleceu a Controladoria Geral da União, fortaleceu a Polícia Federal, fortaleceu o Poder Judiciário, legislou, né? Aprovou leis importantes de combate à corrupção. Eu diria para você, Tabet, sem medo de errar, que não existiria Lava Jato. Eu estou falando Lava Jato assim, todo o combate à corrupção que aconteceu nos últimos anos se deve à atuação do PT, que deu autonomia para todos os órgãos de controle e que fortaleceu a legislação para combater a corrupção. Não haveria como chegar aos diretores da Petrobras se não fossem essas medidas. Não haveria como. Então, para mim, o governo Bolsonaro é um problema não é só porque há corrupção, e há muita corrupção, sobretudo, infelizmente, no Ministério da Educação. Já estamos no 5º ministro da Educação. Né? O último chegou a ser preso porque meteu os pés pelas mãos em desvio de dinheiro. Mas não é só por isso, é porque o governo Bolsonaro enfraqueceu todos os órgãos de controle. Ninguém mais tem respeito pelo Ministério Público Federal, ninguém tem respeito pela Polícia Federal, não pelo policial federal, mas pela dança de cadeiras dos superintendentes, que é feito sem a menor cerimônia, a troca de comando da Polícia Federal para proteger amigos e parentes do Bolsonaro. Né? As pessoas estão perdendo a fé nas instituições. Assim, o paladino da moralidade, que era o Bolsonaro, o mito, transformou-se numa das pessoas que mais enfraqueceu, né,
os órgãos de controle. Né? Qual é o problema da Lava Jato, na minha opinião? Que eu cheguei a elogiar no início do processo. Tem várias declarações minhas no começo desse processo. O problema da Lava Jato é que, um belo dia, eles viram ali a oportunidade de fazer política e de pavimentar o caminho de uma carreira política. Então, para mim, o Moro e o Dallagnol, que foram desmoralizados não só pelo Judiciário, foram desmoralizados pelas Nações Unidas, numa decisão inédita do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Foram desmoralizados por quê? Porque viram ali uma oportunidade de fazer outra coisa que não a justiça. Foram buscar holofote, foram buscar protagonismo e foram pavimentar o caminho para entrar de forma retumbante na vida pública. Se não fosse por isso, nós teríamos aí mais uma operação da Polícia Federal eficaz de afastar diretores corruptos de estatais, que eram inclusive de carreira, muitos com 30 anos de carreira, e recuperar o recurso, como aconteceu em mil operações da Polícia Federal. Então, do meu ponto de vista, o erro da Lava Jato, e aí já não é o Fernando Haddad, advogado do Lula, que está dizendo, estou falando das Nações Unidas, estou falando do Supremo Tribunal Federal, estou falando do voto de Minerva da ministra Carmen Lúcia, que votou reiteradamente contra os interesses do PT. E, ao final, teve que se render às evidências de que aquilo era uma loucura o que estava acontecendo. Então, não é o Fernando Haddad, não é uma opinião mais. Já está sacramentado que não se teve um processo ali. Não se teve um processo. O que se teve foi um jogo de oportunismo para se cacifar. E acho que o Moro estava de olho na presidência da República mesmo, ou numa vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, né, como tudo sugere. Então, para mim, combater a corrupção... Para você ter uma ideia, até hoje o Estado de São Paulo não tem uma controladoria que chega aos pés da que eu montei na Prefeitura de São Paulo. O governo do Estado não tem. É das primeiras coisas que eu vou fazer em janeiro do ano que vem, se eu for eleito, é montar uma controladoria. E você pode ter certeza que eu vou achar muita coisa errada, porque tem muita coisa errada. Justamente porque não é investigado.